minutos. Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento, Loja Docim. Você conhece, você confia. Na Júlio 46, em Canela. Agora sim, desenvolver conhecimentos, habilidades e técnicas quanto à produção de receitas, demonstrando métodos de higiene, produção, cocção e armazenamento. Vamos falar agora com o chefe, professor Gilvan Bertinatti, está conosco aqui, professor da Universidade de Caxias do Sul, para nos falar sobre o curso de panificação artesanal e clássica, que será realizado aqui na UX Hortências, ou no UX Hortências. Tudo bem, professor? Bom dia, como é que você está, professor? Bom dia, Braulio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube aí. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar falando um pouco do nosso curso aí de panificação artesanal e clássica, né? Bom, vai acontecer aí no dia 28 de abril. Antes da gente falar sobre o programa, enfim, os métodos e quais as receitas que serão realizadas, apresentadas no curso, professor Gilvan, o que é produção artesanal e o que é produção clássica? Ah, sim. Boa pergunta. Hoje nós temos até na nossa grade da graduação, nós temos a panificação artesanal e a panificação clássica, né? A panificação artesanal já é uma panificação mais que seria a clássica, né? É como a agricultura convencional e orgânica, né? Antigamente se fazia somente artesanal, né? Uhum. Então, é trabalhar com as massas mais hidratadas, né? Massas com fermentação natural, tá? Longa fermentação. Massas mais difíceis de trabalhar porque exige o processo manual, né? Também. E a panificação clássica, hoje, ela abrange mais o uso do maquinário, né? Pães mais convencionais, né? Pães do dia a dia também, tá? Então, a gente separou dessa forma, tá? Mas, no fim, panificação é panificação, né? Sim. A gente acabou dividindo por causa do nosso programa, da nossa grade da graduação. Mas panificação é panificação, né? A gente vai aprender tanto fazer com a parte manual, né? E também com a parte de maquinário, aprender a lidar com o maquinário, os cuidados que precisa ter, né? A questão de higienização. E por aí a gente vai seguindo com as nossas técnicas, né? Sim. O que faz parte do programa, quais são os métodos de produção que estarão sendo apresentados, professor? Sim. A gente vai fazer, como fala na clássica, né? Os pães mais tradicionais, né? Como tipo o pão francês, tá? E dentro desse pão francês a gente pode eleger várias técnicas, né, para usar de método para fazer. A gente pode usar tanto tu pode fazer um pão francês da forma artesanal, como tu pode fazer um pão francês da forma mais clássica, né? Então tu vai aprender como tu estica, como é que tu dobra, porque cada processo, né, exige essa questão da sova, da mistura da farinha com a água, com a entrada do fermento. Tudo tem uma hora para entrar, né? Tem um momento certo para entrar, para que lá no final tu tenha um resultado satisfatório, né? Sim. Então, as dobras, né? O tipo de fermentação, quais são os cuidados que a gente tem que ter na produção e na ordem, né? Sim. E a gente dentro disso a gente vai fazer várias receitas, né? Quais são as receitas que serão elaboradas? Exatamente. Dessas receitas a gente vai fazer a ciabatta, que ela já traz um pouco, né? Na verdade, muitas receitas hoje na panificação ela exige que pela falta de espaço, às vezes capacidade de trabalho, pouco espaço, tu tem que mesclar o artesanal com o clássico, né? Então, a ciabatta, ela pode ser feita tanto de forma artesanal como da forma clássica, mas lá nós vamos usar os dois métodos para fazer. Focaccia também, a pizza de massa clássica,
a pizza de massa com a massa clássica, daí vários tipos de fermentação para essa pizza, né? A baguete tradicional, um pão integral, um pão português, que é um pão que leva bastante azeite de oliva, né? Um pão banhado em azeite. O pão italiano, que é aquele pão mais cascudinho, tá? Que é um pão que tem uma crosta maior, que tu pode servir a sopa dentro, né? Uhum. Depois, ou ou quebrar ele com a mão e comer alguma sopinha de capelete, né? Então, um pão indiano, que é aqueles pães mais achatados, né? Pães que podem ser feitos colados no barro, né? Mas aqui a gente não tem os tandores, né? Que são os fornos de barro, aquele que faz o fogo embaixo. Mas nós vamos fazer, né? Vamos imitar com a chapa, vamos imitar o forno com a chapa, né? E os pães coloniais da nossa colônia italiana e da nossa colônia alemã, né? E finalizando assim com brioche, né? Que é uma massa mais enriquecida, uma massa mais rica, que leva bastante manteiga, bastante ovos, açúcar, que cai muito bem no café da manhã. O Márcio está pedindo aqui, o nosso ouvinte, se vai ter o Sim. pão de cerveja. Porque tem pão. Olha, tem. Na verdade, Braulio, é interessante, né? Porque o pão e a cerveja foram criados mais ou menos juntos, né? Olha que interessante. Lá no Antigo Egito, os mestres cervejeiros eram padeiros também, Uhum. e vice-versa. Então, eram pessoas abastadas. Os faraós recompensavam eles, né, por eles dominarem a arte da fermentação. Então, pode-se dizer que o pão, que a cerveja é o pão líquido, né? Porque a base é muito parecida, né, em relação à fermentação, e toda a fermentação ela se torna alcoólica, né? Uhum. E depois de alcoólica ela se torna acética. Então, do álcool ainda se faz o vinagre, né? Olha só. Por isso que temos que ter esses cuidados, né? Mas o pão de cerveja a gente pode fazer, sim. Olha aí, Márcio. É só levar a cerveja. Opa! Tá certo. Ô, professor, quando é que será esse curso? Quando é que ele será realizado? O curso de Ele vai panificação artesanal e estar clássica? acontecendo no dia 28 de abril, tá? Vai ser numa sexta-feira, das 8 horas da manhã às 22 horas. Então, vai acontecer lá no laboratório de gastronomia, na parte de cima, né? Na parte alta do campus, no campus Ucos Hortênsias, tá? E Certo. ele tem uma carga horária de 12 horas, então ele é um curso que dá para tirar bastante dúvida, né? Uhum. Ele é um curso que a gente tem tempo para fazer, né? Pães de longa fermentação, então a gente necessita desse tempo, tá? Sim. A gente tem um intervalinho aí no meio, né? Mas ele é importante porque tem os times da fermentação, né? Então a gente precisa também de um intervalo. Bacana. Então, dia 28, o horário será... Você falou do horário já? Das 8 horas da manhã às 22 horas, né? Uhum. Então ele é um curso de 12 horas, tá? Olha só, de imersão, dia inteiro. É uma imersão em panificação. Ó, que bacana. Dia 28, então, são 12 horas de carga horária. E aí, mais 12 horas. informações aqui no campus, né, professor? Tem os telefones aqui, o 3282-5200, o WhatsApp 549-9941-8476. Tá, professor? Pode chamar as meninas lá a Aline e a Jaque, lá na recepção. Uhum. Entrar em contato com as meninas da extensão também. Sim. Tá? Vão ser muito bem recebidos e atendidos ali pela turma da UX. Que bacana. Uma grande oportunidade, então, para quem quer aprender, né, a fazer pão, tá aí esse curso de panificação artesanal e clássica, no dia 28 de abril, uma sexta-feira, das 8 às 22, um curso de imersão, e sai lá pronto para fazer, né, desses tipos aí que o professor citou, né, dessas receitas, ciabatta, focaccia, pizza de massa clássica, baguete, pão integral, português, italiano, indiano, colonial e brioche. Professor Gilvan, obrigado pela sua participação, professor. Imagina, é um prazer aí estar mais uma vez com vocês aí. Obrigado mais uma vez pela oportunidade aí, Braulio. Muito obrigado. Professor Gilvan Bertinatti, chefe professor Gilvan, que estará realizando então no dia 28 de abril esse curso de panificação artesanal e clássica aqui no campus Hortênsias. Para encerrar o nosso programa de hoje,
Para Deporte e Contabilidade, UX, Broker Turismo, Cicobi Maxi Crédito, Espaço Limpo, DR Sul Renault, Círculo Saúde, Senso Properties, o apoio de Super Sul Canela. Também conosco Farmácia Líder, Loja do Sim, Agortências e Suziane Riffel Fisioterapia e Pilates, 10 anos. Na sequência, o Coffee Break. Clube. E a hora certa? Hora certa, 9h03, temperatura de 22 graus. A Clube apresentou o Grande Jornal Regional. Oferecimento, Deporte e Contabilidade 50 anos. Muitas histórias para contar. UX, a UX é para você. Viagem personalizada é com a Broker Turismo. Cicobi Maxi Crédito. Invista no que te faz bem. Espaço Limpo. Serviços de limpeza condominial e comercial. Grupo DR Sul. Com você, não importa o caminho. O Círculo Saúde é completo para você e essencial para a sua saúde. Encontre o plano ideal em circulosaude.com.br. Senso Properties, o lugar certo do seu ativo imobiliário para investir ou gerir. Apoio Risul. Quem vive do seu lado, vive do seu jeito.